A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, no capítulo 8. Neste capítulo, nós vamos aprender sobre os 7 Espíritos de Deus e sobre a imposição de mãos, a importância da imposição de mãos, né? Então, aqui nesse capítulo, ele vai falar sobre a menorá, né? O candelabro de ouro batido, né? E esse candelabro, ele representa os 7 Espíritos de Deus. Então, a gente vai ver na Palavra de Deus todas as referências que falam sobre os 7 Espíritos de Deus. E todos esses espíritos do céu, eles repousaram sobre o Senhor Jesus Cristo, tanto enquanto ele estava aqui na terra, como agora à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele que controla os 7 espíritos de Deus, e ele que envia esses 7 espíritos para ajudar a sua igreja, né? Então é muito importante esse estudo de hoje, vamos aprender bastante. E todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o primeiro dos 7 espíritos. E também a cada um Deus dá um dom, dá um talento. Tem pessoas que têm o dom da fortaleza, tem gente que tem o dom da inteligência, tem gente que tem o dom da sabedoria. Então são vários dons que Deus derrama, né? Que estão nesses 7 Espíritos de Deus. Então vai ser um estudo muito interessante. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom Espírito, em nome de Senhor Jesus. Números 8. Como devem ser acesos as lâmpadas? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e diz-lhe: Quando acenderes as lâmpadas defronte do candeeiro, alumiarão as 7 lâmpadas. Então são 7 lâmpadas que representam 7 Espíritos de Deus, né? Onde que está escrito que as 7 lâmpadas representam o Espírito de Deus, né? Apocalipse, capítulo 5, 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, né? Ele tem 7 Espíritos que são enviados a toda a terra, a toda a igreja aqui na terra, né? Em Apocalipse capítulo 1, verso 12 e 13. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, que é Jesus Cristo, né? Vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Glória ao nome santo do Senhor. Então Jesus Cristo ele anda pelos 7 candelabros, pelos 7 castiçais de ouro, lá no céu, né? Esse castiçal que a gente está vendo aqui em Números 8 é um modelo do que existe no céu. Então o nosso Deus, ele mostrou a Moisés um modelo. Ele mostrou o candelabro verdadeiro, que é o que fica lá no céu, né? É o que o apóstolo João viu no livro de Apocalipse. E revelou ao servo Moisés, e ele fez de ouro batido e colocou no tabernáculo, simbolizando o candelabro verdadeiro, que é o que está no céu, a qual Jesus Cristo controla, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? E agora aqui, na Palavra de Deus, vai ensinar quais são os 7 Espíritos de Deus. Isso está em Isaías, capítulo 11, verso 12. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o ancestral de Davi, né? E Jesus Cristo descende de Davi. Então essa é uma profecia que se cumpriu em Jesus Cristo, né? E das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele os 7 Espíritos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então sobre Jesus Cristo repousou os 7 Espíritos de Deus. E quais são eles? O primeiro Espírito de Deus é o Espírito Santo do Senhor, né? É o Espírito do Senhor. E Jesus Cristo tinha esse Espírito, né? Isso está escrito em Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, esse Espírito Santo do Senhor repousou, estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma profecia de Isaías, que Jesus Cristo abriu lá na sinagoga, né? E leu, e essa profecia cumpriu naquele momento, né? Jesus Cristo lendo aquela palavra, que o Espírito Santo do Senhor repousava sobre ele, Santo Jesus Cristo. E quem tem o Espírito Santo, ele evangeliza, né? Então, se você acredita em Jesus Cristo, você já tem o Espírito Santo dentro de você, e você tem o desejo de evangelizar. Então, evangelizem. Anuncia o Evangelho, fala de Jesus Cristo, porque quem tem o Espírito Santo de Deus evangeliza. Amém? Aqui Jesus também
ele apregava liberdade aos cativos, dava vista aos cegos, colocava liberdade aos oprimidos, né? Curava os quebrantados de coração. A palavra de Deus ela é poderosa para todas essas coisas. Quem tem o Espírito Santo do Senhor anuncia o Evangelho e Deus derrama esses dons de cura, de curar um coração quebrantado, de anunciar o reino aceitável do Senhor, que é a salvação através do arrependimento, né? Então, esse é o Evangelho da paz que nós temos que pregar. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem que anunciar o Evangelho, amém? O segundo Espírito é o Espírito de sabedoria. Esse está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Jesus Cristo ele tinha o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então o Espírito da sabedoria estava em Jesus Cristo também. E aqueles que aceitam a sua palavra, aqueles que buscam o Senhor, eles alcançam a sabedoria, né? Então busquem a sabedoria e Deus está sempre disposto a te dar, porque é um dom de Deus, é um dos 7 Espíritos que Jesus Cristo controla, né? Então busquem a sabedoria e peçam a Jesus, ao nosso Pai, em nome de Jesus, e Ele está sempre disposto a te conceder sabedoria, amém? O terceiro Espírito de Deus é o Espírito da inteligência. Isso também cumpriu, Jesus Cristo também tinha. Isso está escrito em Lucas, capítulo 2, versos 46 e 47. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. Santo Jesus Cristo. Olha, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele com 12 anos, ainda um jovem, né? Já sentava com os doutores da lei e estudava. Então, o dom da inteligência, lógico que Deus, Jesus Cristo, por ser Deus, né? Ele já jovem, ele já era mais sábio e mais inteligente do que os doutores da lei. Só que Jesus Cristo, ele estudava, ele ia no templo, ele ia ouvir, ele interrogava, fazia perguntas, ele aprendia. Então, até o nosso Salvador Jesus Cristo, ele estudava para ser inteligente. Então, vamos estudar, vamos buscar a inteligência, porque ela é dom de Deus sim, só que quanto mais a gente se esforça, mais Deus dá, amém? Então, busquem a inteligência, estudem e vocês serão muito inteligentes e vão conseguir bons empregos e vão conseguir ensinar bem seus filhos. Vocês vão se destacar, quem está na escola vai se destacar na escola. Então, busquem o dom da inteligência, porque é dom de Deus, é um dos Espíritos de Deus. E Jesus Cristo controlava os 7 Espíritos, e enquanto ele estava vivo aqui, ainda jovem, ele já era mais inteligente do que os doutores da lei, né? Glória ao nome santo do Senhor. O quarto Espírito é o de conselho, Santo é Jesus Cristo. Olha aqui está escrito em Isaías, capítulo 9, 6. O Espírito de conselho e o quinto é o Espírito de fortaleza. Os 2 Espíritos estão escritos em Isaías, capítulo 9, 6. E cumpriu em Jesus Cristo, tá bom? Era uma profecia que ia nascer o Messias, né? E nele ia repousar o espírito de conselho e o espírito de fortaleza. Olha que bonito que está escrito. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Santo Jesus Cristo. Então, você quer um conselho? Não vai perguntar para os seus amigos. O Maravilhoso Conselheiro é Jesus Cristo. Você quer saber se uma coisa é certa ou errada? Olha o Evangelho. Faça a pergunta, Jesus faria isso? Jesus, ele deu todas as respostas, está tudo no Evangelho. Procura. Ele deu os exemplos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer um conselho? Siga Jesus Cristo. Esse é um maravilhoso conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro. Não tem outro igual. Amém? Então, é lógico que você tem que procurar também os seus familiares, seus pais, mas primeiro consulta o maravilhoso conselheiro, que é Jesus Cristo. Amém? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus forte, então ele também tinha um espírito de fortaleza, né? Ele era forte, nosso Deus é forte, ele não é fraco. Não importa o problema que você tem, confia no teu Deus porque ele é forte, Santo Jesus Cristo, ele vai te ajudar a superar. Então confia no teu Deus porque ele é um Deus forte, Santo Jesus Cristo. Ele vai te dar o espírito da fortaleza também. Então peça conselhos a ele, porque ele tem o espírito do conselho, e peça o espírito da fortaleza, porque ele tem o espírito de fortaleza para te dar. Amém? Só Jesus Cristo tem os 7 espíritos, ele que controla. Ele pode te dar. Então busquem os dons e os 7 Espíritos de Deus. Amém? O sexto Espírito é o Espírito do conhecimento. A gente tem um exemplo que Jesus Cristo tinha o Espírito do conhecimento em João, capítulo 14, versos 7 e 9. Se vós me conhecesseis, a mim,
também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então aqui o Filipe deixou Jesus Cristo triste, né? Porque ele andava tanto tempo com eles, e eles não perceberam que Jesus Cristo é Deus, que o Pai está nele. Ele fazia as mesmas obras que o Pai faz. Tudo que ele fazia era o que Deus mandava ele fazer. Então o Espírito de Deus estava em Jesus Cristo. Ele era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Então quem via ao Filho conhecia o Pai. Então ele tinha o Espírito do conhecimento, porque ele se dava a conhecer. Ele é o Deus na terra, ele é o Emanuel, né? O Deus na terra, Deus conosco, o Santo é Jesus Cristo. Então Filipe andava com Deus, mas não conhecia. Ele não tinha o Espírito do conhecimento. Mas Jesus Cristo tinha o Espírito do conhecimento e se fez conhecer a Filipe, falando que ele era Deus e que quem vê ao Filho vê ao Pai. Amém? Da mesma forma que nós cristãos temos o Espírito Santo Consolador dentro de nós e temos a luz de Cristo dentro de nós. Então, quando a gente pratica as obras que Cristo ensinou, aqueles que vêm à igreja, a nós, vem Cristo dentro de nós. Então, é importante isso. Então, é uma lição muito importante, o dom do conhecimento. Então, é necessário você conhecer o teu Deus, saber quem Ele é. Então, busquem o dom do conhecimento. Conhecimento é você saber, é você conhecer. Então, conheça o teu Pai, conheça o teu Salvador Jesus Cristo, conheça o Espírito Santo que está dentro de você, entre em comunhão com o Espírito Santo, dobra o seu joelho no chão, ora, e Deus vai te revelar coisas grandes, e você vai ser conhecedor de todas as coisas, e você vai ter o discernimento de conhecer aquilo que é bom e se afastar daquilo que é mal. Amém? E o sétimo espírito é o espírito do temor do Senhor. Isso tem um exemplo que Jesus Cristo também tinha o espírito do temor, em Mateus capítulo 26, 39. Indo pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Santo Jesus Cristo. Olha o temor de Jesus Cristo. Mesmo ele sendo Deus, ele sabendo que ele ia se tornar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele temia Deus. Ele temia o Deus Pai. Ele respeita o Pai. Amém? Então nós aqui na terra temos que respeitar nossos pais também, porque no céu funciona assim também. Jesus Cristo respeita o Pai dele. Deus deu tudo para Jesus Cristo, mas mesmo assim, Jesus respeita o seu Pai. Então ele orava, ele dobrava o seu joelho no chão, colocava o rosto em terra, se humilhava diante do Pai e orava. E pedia: Senhor, meu Pai, se for possível, tire esse cálice de mim, porque ele sabia a dor que ele ia passar na cruz, né? Ele não queria passar por aquilo lá, porque o espírito dele estava preparado, mas a carne dele estava com medo, estava fraca. E ele pediu força ao pai dele, e se possível, se não precisasse passar por isso, que o pai dele tirasse esse cálice dele, né? Mas no final da oração a gente vê o temor de Deus aqui. Além dele se humilhar diante do Pai, o respeitando, temendo ao Senhor, também a gente vê aqui o respeito de fazer a vontade do Pai, né? Ele não fazia apenas a sua vontade. É lógico que ele derramou o seu sangue na cruz por amor, né? O espírito dele estava preparado. Lá em Apocalipse, falaram: quem que vai lá na terra fazer essa obra, né? Aí veio o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, ele se voluntariou para fazer a vontade do Pai. Então ele lá no céu, ele quis vir aqui à terra para fazer essa obra de salvação, né? Só que como ele ficou em carne também, era verdadeiramente homem também, ele tinha medo, ele tinha preocupações. Então por isso que ele orou e pediu, se possível, tirar esse cálice dele. Mas por temor a Deus, ele falou: seja feita, Senhor, a tua vontade, não a minha. Então temam a Deus, tenham o espírito do temor, porque ele é o princípio da sabedoria. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, temia seu Pai e respeitava e obedecia a sua palavra. Porque nós, que somos apenas seres falhos e errantes, que não temos o Espírito, nós não viemos do céu, nós não somos que nem Jesus Cristo. Ele era verdadeiramente Deus, ele era infinitamente superior a nós, e mesmo assim ele obedecia a palavra, porque nós, que somos pecadores, não podemos obedecer a palavra, nós temos que obedecer, amém? Nós precisamos obedecer a palavra do Pai, porque é só assim, pela fé em Jesus Cristo e pela obediência à sua palavra, nós podemos entrar no céu. Então sejam fiéis a Deus e busquem o espírito do temor, temam a Deus. Antes de tomar decisão, pense nas consequências. Jesus Cristo, ele orava, ele tinha temor a Deus.
e sempre façamos a vontade do Pai, como Jesus Cristo fez. Então esses são os 7 Espíritos de Deus. Busquem esses 7 Espíritos e Jesus Cristo, por controlar eles, por administrar os castiçais lá no céu, Ele que manda os 7 Espíritos aqui para a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então busquem ao Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, e Ele vai derramar sobre nós os seus 7 Espíritos. Amém? Vamos continuar a leitura do Números 8, né? E Arão fez assim, de fronte da face do candeeiro, acendeu as suas lâmpadas, como o Senhor ordenara. E era esta obra do candeeiro de ouro, batido desde o seu pé até as suas flores, era batido conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim, ele fez o candeeiro. Então, Moisés fez conforme o modelo que ele viu no céu, que Deus mostrou para ele no Monte Sinai, né? A consagração dos levitas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os, e assim lhes farás para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho, a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, e tomarás outro novilho para expiação do pecado. Esse processo de purificação aqui, esse de passar a navalha, né, e lavar as suas vestes, simboliza o batismo, que a gente já estudou isso em Levítico, né? E aqui os sacrifícios de animais é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É tudo simbologia. Está mostrando o que o nosso Salvador ia ter que passar para poder expiar os pecados, né? Aqui eles faziam com animais, né? Então não era um sacrifício perfeito. Então por isso que era necessário fazer toda vez, uma vez por ano, tinha a expiação, tinham que fazer o sacrifício de animais, era contínuo, porque não era suficiente para pagar o preço do nosso pecado, né? Mas depois Deus mandou o seu Filho amado, nosso Salvador Jesus Cristo, e por ele nós somos salvos, amém? Então tenham essa confiança que pelo sangue de Jesus Cristo nós somos salvos pelo sacrifício dele no madeiro da cruz. Então todas essas partes sacerdotal aqui eu já expliquei em outros vídeos, mas para vocês entenderem, os animais representam a Jesus Cristo, que foi crucificado para a expiação do pecado. Então tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, e tomará outro novilho para a expiação de pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e farás ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. Aqui é a imposição de mãos. Aqui os filhos de Israel, toda a congregação, eles iam impor a mão sobre os levitas, iam transferir todos os seus pecados para os levitas. Então a imposição de mão ela serve tanto para transferir pecado, né? Por isso que é importante nós orarmos. Tem pessoas que oram assim e tem pessoas que oram assim, né? Então quando você ora com as mãos para cima assim, é lógico que toda oração é válida, né? Tanto faz a mão. Só que quando você faz a imposição de mão, você está transferindo o pecado. Então você vai confessar seus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo e vai entregar seus pecados para Ele. E Ele vai perdoar seus pecados. Amém? Então é uma transferência de pecado. Quando nós oramos, nós transferimos nosso pecado. Quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, nosso pecado é transferido para Cristo. E nós somos perdoados por Ele. Amém? Aqui nessa época, eles transferiam os pecados para os levitas e depois eles faziam sacrifício, transferiam os pecados para os animais e sacrificavam eles para o perdão dos pecados. Então, tanto para transferência de pecado como para abençoar, a imposição de mão é importante. Nós vimos no Gênesis várias vezes que os patriarcas, né, para abençoar seus filhos, seus netos, eles colocavam a mão na cabeça das crianças e abençoavam os seus filhos, seus netos, né? É até um costume do mais antigo que eu acho uma pena que as pessoas não fazem hoje em dia, é pedir a bênção, né? Chega para o teu pai, para tua mãe, bença pai, bença mãe, para eles colocar a mão na tua cabeça e falar: Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha. Ou pro vô, né? Deus te abençoe meu neto, Deus te abençoe minha neta. É muito importante a imposição de mãos, tá? Porque você vai estar transferindo benção, você está proferindo palavras de benção para teus filhos, para teus netos. Isso vai proteger eles de todo mal, amém? Então façam isso, é muito importante pedir a bênção. E quem é pai, quem é o responsável pelas crianças, é muito importante você abençoar com a imposição de mãos. Os apóstolos, eles fazem imposição de mão para transferência do Espírito Santo também. Então você que é cheio do Espírito Santo, que tem dons de Deus, ore pelos seus familiares com imposição de mãos para que o Espírito Santo seja transferido para eles também. Amém?
E também os apóstolos faziam imposição de mão para curar os enfermos. Então a imposição de mãos é muito importante na igreja, amém? Então vamos praticar a imposição de mãos para abençoar, amém? Agora, para transferência de pecado, é só confessar a fé em Jesus Cristo, pedir perdão a Deus e transferir seus pecados para Cristo, tá bom? Você não precisa mais colocar a mão em cima da cabeça de animais para transferência de pecado para eles, nem para pessoas, tá bom? Agora nós transferimos os nossos pecados para o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas para abençoar e para curar enfermos e para batizar as pessoas com o Espírito Santo, nós devemos sim fazer oração com imposição de mãos. É muito importante para a igreja. E Arão moverá os levitas por oferta de movimento perante o Senhor pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas porão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos, então sacrifica tu um para a expiação do pecado e o outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os moverás por oferta de movimento ao Senhor. Oferta de movimento também eu já expliquei em Levítico, né? Acesse minha playlist, Levítico, estudo bíblico de Levítico. Vocês vão, todas as informações sacerdotais aqui vai estar explicado lá, amém? E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas meus sejam. Então todo aquele que se consagra, batiza, pede perdão, transfere seus pecados, é perdoado, você é do Senhor, Santo Jesus Cristo. Eu sou do Senhor, nós somos do Senhor. Todo mundo que confessa seus pecados, se arrepende em nome de Jesus Cristo e busca uma vida de santidade e consagração, vocês são do Senhor. É isso que Deus está falando aqui. Os levitas eram do Senhor e nós, a igreja, também somos do Senhor. Então vamos buscar o Senhor sempre. Peça perdão pelos pecados todos os dias, se humilha todo dia diante do Senhor e se consagre, busque santidade, ajuda o próximo e vocês serão do Senhor, amém? E por você ser do Senhor, Jesus Cristo está voltando e logo ele vem buscar a sua igreja. Todos aqueles que forem dele, ele vai buscar. Mas se você não se consagrou, você não é do Senhor. Aí você vai ficar. E esse período aqui da ira de Deus vai ser difícil para quem ficar, viu? É só juízo, tá bom? Então, vamos buscar o Senhor, porque ele está voltando. Vocês estão vendo sinais, né? As profecias todas estão se cumprindo. Todo mundo que tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus, parece que a Bíblia está em 3D. A gente vê as notícias. Nossa, eu li essa profecia, está cumprindo agora, coisa mais. Quem espera o Senhor Jesus Cristo está ansioso, porque nunca teve tão próximo, nunca teve tanto sinal de uma vez só, né? Antes eu ia gravar meus playlists, né? Eu colocava um vídeo por semana que acontecia um sinal de Deus assim, né? Agora por dia tem 10 vídeos, 20 vídeos de sinal que Deus está mandando no céu, sinal na terra, vulcão, terremoto, guerra, rumores de guerra. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então Jesus Cristo está muito próximo. Então vamos entregar nossa vida a Jesus Cristo, sejam do Senhor e Ele vai vir buscar a sua igreja. Porque eles, do meio dos filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito. De cada um dos filhos de Israel, para mim, os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão e a seus filhos do meio dos filhos de Israel, tenho dado para exercerem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação e para fazerem expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre os filhos de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel para com os levitas, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os moveu por oferta movida perante o Senhor, e Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim eles fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas, da idade de 25 anos para cima, entrarão para fazerem o serviço do ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão da milícia deste ministério e nunca mais servirão. Esse nunca mais servirão aqui, que até morrer eles não iam servir mais, né? Mas depois, lógico que morrer, se morreu fazendo a vontade de Deus, vai para o céu e lá em cima lá a gente serve ao Senhor também, né? Com alegria, né? Mas aqui na terra
a partir dessa idade aqui de 50 anos, eles não precisavam mais trabalhar nos ofícios de tabernáculo, né? Carregar mais peso, né? Já era tempo de descanso, né? Porém, com os seus irmãos, servirão na tenda da congregação para terem cuidado da guarda, mas o ministério não exercerão. Assim farás com os levitas nas suas guardas. E essa é a palavra para nós hoje. Nós aprendemos sobre os 7 Espíritos de Deus. Que Deus abençoe vocês e que Deus derrame sobre nós, sobre a sua igreja, os seus 7 Espíritos para nos conduzir à salvação. Amém? Para nos manter no caminho estreito, no caminho reto, que é a palavra de Deus. Deus abençoe vocês muito, orem muito por mim e que Deus ilumine a mente de vocês, abra os corações de vocês, para que a cada dia vocês se fortaleçam mais no Espírito Santo, se fortaleçam mais na palavra de Deus e que me ajudem nos comentários. Eu dei alguns exemplos dos 7 Espíritos de Deus que Jesus Cristo tinha, né? Se vocês acharem exemplos, outros exemplos, coloquem nos comentários, porque eu também estou aprendendo também, tá? Então, todos nós estamos aprendendo com a palavra de Deus. Eu encontrei esses exemplos, mas eu creio que tem muitos exemplos que cumpriu em Jesus Cristo sobre esses 7 Espíritos, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Deus seja louvado.